Descubra o incrível polvo Wonder Pus nas Filipinas. Esse ser extraordinário, conhecido cientificamente como Wonder Pus photogênicos, chama a atenção de cientistas e amantes da natureza. Ele vive nas águas vibrantes das Filipinas e é famoso por sua habilidade de mudar de cor. Quando ameaçado, pode rapidamente alterar suas tonalidades de suaves para intensos vermelhos e laranjas, ajudando-o a se camuflar e confundir predadores. O Wonder Pus utiliza células especiais em sua pele, chamadas cromatóforos, que se expandem ou se contraem, refletindo diferentes cores. Essa incrível mimetização permite que ele mostre tanto beleza quanto coragem, revelando suas adaptações fascinantes na natureza. Explorar os habitats subaquáticos do Wonder Pus revela um mundo cheio de maravilhas e mistérios. Você já viu uma criatura tão incrível em ação? Prepare-se para se surpreender com a Fossa das Marianas. Este incrível cânion submarino atinge uma profundidade de cerca de 11 quilômetros, tornando-se a parte mais profunda conhecida dos nossos oceanos. É mais profundo do que a altura do Monte Everest. Localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, a Fossa das Marianas tem atraído a atenção de cientistas, exploradores e aventureiros ao longo dos anos, devido ao seu ambiente escuro e misterioso. Muitos seres estranhos e únicos habitam essa região, adaptados para sobreviver em condições de alta pressão e frio, além de apresentar enigmas e artefatos interessantes que foram descobertos. Alguns cientistas acreditam que podem existir organismos ainda não descobertos, ou até mesmo vestígios de pesquisas humanas. Enquanto continuamos a explorar essa maravilha submarina, que segredos conseguiremos desvendar na próxima vez? Talvez a Fossa das Marianas nos ajude a entender a vida na Terra e além dela. Você pode se surpreender, mas a rainha não precisa de passaporte para viajar. Por quê? Todos os passaportes britânicos são emitidos em seu nome, o que significa que ela é, na verdade, quem autoriza as pessoas a viajarem para o exterior. Esse fato incrível destaca o papel extraordinário da monarquia no Reino Unido. Enquanto cidadãos comuns precisam mostrar o passaporte na fronteira, a Rainha Elizabeth pode cruzá-la sem ele. Passaportes são documentos oficiais que confirmam identidade e cidadania, então é bastante incomum que a chefe de Estado não siga essa regra. Em vez disso, seu status real permite que ela viaje livremente pelo mundo. Não é interessante pensar em quantos outros privilégios inusitados estão associados a uma posição histórica como essa? Você consegue imaginar como é viajar sem passaporte? A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes da Terra, onde a temperatura ultrapassa 50 graus Celsius. Mas não é só o calor que torna este lugar especial. É também uma maravilha geológica, onde o continente africano está se dividindo lentamente. Cientistas estudam esse ambiente extremo para entender os processos que moldaram nosso planeta e outros como Marte. Nesse cenário único, minerais vibrantes e atividade vulcânica criam vistas impressionantes, quase como em outro planeta. Pesquisadores acreditam que, ao estudar a depressão de Danakil, podem encontrar pistas sobre como a vida pode sobreviver em condições extremas, tanto na Terra quanto fora dela. Portanto, quando pensamos nas possibilidades de vida em Marte, essa maravilha etíope desempenha um papel fundamental na discussão. Não é incrível como as extremidades da Terra podem nos ajudar a entender o universo? Um arco-íris duplo é verdadeiramente um dos espetáculos mais encantadores da natureza. Imagine isso. Quando a luz do sol aparece após uma tempestade, ela atinge as gotas de chuva no ar, funcionando como pequenos prismas que dobram e separam a luz em uma deslumbrante variedade de cores. Esse incrível fenômeno óptico apresenta dois arcos-íris concêntricos, sendo o arco interno mais brilhante e vívido e o externo mais fraco, que aparece em uma ordem de cores invertida. Observar um arco-íris duplo pode parecer como vislumbrar um pouco de mágica no céu. O arco externo geralmente é mais largo e suave, às vezes exibindo tons pastéis que criam um contraste delicado com o vibrante arco interno. As pessoas costumam sentir uma profunda sensação de admiração ao testemunhar essa exibição de tirar o fôlego, e muitas culturas associam arcos-íris duplos à boa sorte, vendo-os como sinais de bênçãos ou novos começos. Na próxima vez que você avistar um, reserve um momento para apreciar tanto a ciência quanto a beleza por trás dele. Esses arcos coloridos nos lembram que maravilhas notáveis podem surgir quando sol e chuva se encontram. E se eu disser que diamantes simbolizam amor eterno? Essa pedra brilhante tem uma história fascinante.
especialmente quando se trata de amor e compromissos. A tradição de dar diamantes começou em 1867, mas se tornou especialmente popular na década de 1930, quando estratégias de marketing inteligentes tornaram essas pedras preciosas sinônimo de romance. Nessa época surgiu a famosa frase "um diamante é eterno", que transmitia a ideia de que o verdadeiro amor dura a vida toda. Essa frase não só consolidou o status do diamante como o símbolo perfeito do amor, mas também gerou um fenômeno cultural que ainda influencia nossa percepção sobre alianças de casamento. De repente, os casais começaram a ver os diamantes não apenas como joias bonitas, mas como símbolos de devoção eterna. Essa mudança ajudou a tornar o diamante uma parte essencial da tradição de casamento, tornando-o a escolha favorita para pedidos em todo o mundo. Não é incrível como essa pedra brilhante mudou a forma como expressamos nosso amor? Por que o guepardo ultrapassa seu carro? Os guepardos são animais incríveis que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais rápido do que muitos carros no trânsito urbano. Essa velocidade impressionante é resultado de suas características físicas únicas. Seu corpo leve e pernas longas e esguias permitem que façam passos poderosos, enquanto a coluna flexível ajuda a esticar e contrair, aumentando a velocidade da corrida. Mas não é só a velocidade. Os guepardos têm garras não retráteis que garantem melhor aderência ao solo, como um tênis esportivo. Além disso, eles possuem grandes fossas nasais, que fornecem mais oxigênio aos músculos, ajudando a manter alta velocidade durante a perseguição. Com uma visão aguçada, conseguem avistar a presa de longe, e sua rápida reação os ajuda a persegui-la com sucesso. Então, da próxima vez que você vir um carro passando, lembre-se de que o guepardo pode vencer essa corrida. Imagine a Califórnia como uma ilha flutuante por séculos. Por mais de 200 anos, os mapas europeus mostraram a Califórnia como uma ilha no oceano, o que confundiu e surpreendeu os exploradores. Esse erro surgiu na época das grandes descobertas geográficas, quando aventureiros partiam em busca de novas terras. Muitos mapas espanhóis continham essa confusão, ajudando a espalhar ideias erradas sobre a geografia da Califórnia. Exploradores como Sir Francis Drake e expedições posteriores se depararam com essa confusão ao encontrar a lendária ilha, apenas para descobrir que, na verdade, era parte do continente norte-americano. A ideia da ilha flutuante persistiu até o século XVIII, quando mapas precisos revelaram a verdade. Essa fascinante confusão mostra como a desinformação pode impactar pesquisas e até documentos oficiais. Você consegue imaginar a surpresa dos exploradores ao finalmente perceberem que a Califórnia nunca foi uma ilha? Vamos descobrir a verdade sobre Byberry, Inglaterra, uma encantadora vila que parece saída de um conto de fadas. Localizada no Cotswolds, Byberry é famosa por suas lindas casas de calcário e telhados de palha. Uma das atrações mais conhecidas é Arlington Row, um grupo impressionante de cottages do século XIV, que atraem fotógrafos de todo o mundo. Essas casas pitorescas com design tradicional mostram a beleza eterna da arquitetura e da história inglesa. Arlington Row não é apenas bonito, é também protegido pelo National Trust, garantindo a preservação deste local histórico para as futuras gerações. Ao passear por Byberry, você pode sentir que voltou no tempo, cercado por paisagens mágicas e pela atmosfera amigável dos moradores, porque essa vila é tão amada por viajantes de todo o mundo. Prepare-se para se surpreender com a Revolução Americana. Esse importante conflito ocorreu de 1765 a 1783 e foi um passo decisivo rumo à independência das 13 colônias americanas. Ele foi provocado pela insatisfação com o domínio britânico, como os impostos sem representação, e os colonos lutaram bravamente pela criação de seu próprio estado. A Revolução não apenas transformou os Estados Unidos, mas também acendeu uma chama de inspiração ao redor do mundo. Apenas 6 anos após seu término, a Revolução Francesa começou em 1789, inspirada pelas ideias de liberdade e igualdade defendidas pelos americanos. Ambas as revoluções buscavam criar um governo escolhido pelo povo e para o povo, destacando o desejo universal de liberdade. Com a disseminação das ideias de democracia e autogoverno, surgiram muitos movimentos em outras partes do mundo, cada um refletindo a luta da América pela independência. Como esse capítulo dramático da história moldou nosso mundo moderno. Incrível, mas é verdade. Salsichas consertam buracos nas estradas.
Na Grã-Bretanha, um homem decepcionado decidiu agir quando percebeu que as estradas estavam cheias de buracos incômodos. Em vez de apenas reclamar para as autoridades locais, ele pegou uma lata de spray e começou a desenhar salsichas divertidas sobre os buracos problemáticos. Essa atitude inusitada chamou a atenção de motoristas e usuários das redes sociais, e ele ganhou o apelido engraçado de Vance. Sua arte brincalhona não só divertiu as pessoas, mas também destacou um problema real de segurança e condição das estradas. Como resultado de seu protesto criativo, a cidade começou a prestar mais atenção ao problema dos buracos e a tomar medidas mais sérias para resolvê-lo. Esse incidente levanta uma discussão interessante sobre como o humor e a criatividade podem ser ferramentas poderosas para mudanças. Quem diria que uma salsicha poderia inspirar ação? Em 1949, fazendeiros em Nebraska deram uma reviravolta divertida em suas eleições locais, ao tentar eleger uma cabra como prefeito. Essa campanha inusitada foi apenas uma brincadeira, mas mostrou como a democracia pode ser leve. Os fazendeiros estavam cansados das mesmas caras políticas e decidiram que uma cabra chamada Mr. Jinx poderia trazer novidades. Surpreendentemente, ele recebeu centenas de votos por escrito, demonstrando que os eleitores, às vezes, buscam um pouco de humor entre candidatos sérios. Embora Mr. Jinx não tenha conseguido apoio suficiente para vencer, o evento gerou uma conversa divertida entre os moradores e além. Lembrou a todos que a política não precisa ser sempre sombria e intensa. Ela também pode abraçar o lado divertido da natureza humana. Essa história divertida destaca como até os candidatos mais incomuns podem chamar nossa atenção e provocar conversas sobre o que realmente importa em nossas comunidades, como risadas e espírito comunitário. Que outros candidatos inusitados poderíamos ver nas próximas eleições? Conheça os inspiradores gêmeos siameses da América Latina. José Armando e José Luiz de Bios são pessoas incríveis, reconhecidas como os únicos gêmeos siameses adultos na América Latina. A história deles não é apenas uma raridade médica, é um relato de resistência e determinação. Unidos na região do abdômen e compartilhando órgãos vitais, eles enfrentam dificuldades únicas todos os dias, mas mantêm uma visão de vida incrivelmente positiva. A conexão entre eles é muito forte, pois se apoiam na busca de objetivos pessoais, como obter o diploma de bacharel internacional e estudar engenharia de sistemas. Esse sonho de educação superior destaca o desejo deles não apenas por um futuro melhor, mas também por educar os outros sobre suas experiências de vida. Eles inspiram muitos ao participar de eventos comunitários, aumentando a conscientização sobre gêmeos siameses e celebrando a vida em todas as suas complexidades. A trajetória deles nos lembra que o que nos torna diferentes também pode nos unir, e juntos eles buscam superar barreiras enquanto seguem seus sonhos. Como a história deles pode nos inspirar a lidar com nossas próprias dificuldades. Acredite ou não, o termo footage tem uma origem interessante. Esse termo surgiu nos primeiros dias do cinema, quando o filme era medido em pés. Em termos simples, cada pé de filme continha cerca de 16 quadros. Essa medida prática facilitava a discussão e o cálculo do comprimento dos filmes. Hoje, mesmo com a transição para a era digital, esse termo ainda é usado em conversas sobre conteúdo em vídeo. É surpreendente como uma palavra ligada à natureza física do filme se manteve, conectando as eras analógica e digital. Quando você assiste a um filme ou vídeo online, o conceito de footage ainda é relevante, nos lembrando dos dias pioneiros do cinema. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre footage, saberá sobre seu significado histórico e como ele reflete a evolução da narrativa através de imagens em movimento. É um ótimo exemplo de como a linguagem evolui, mas continua ligada às suas raízes, não é mesmo? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Tailândia é enorme. A Tailândia se estende por impressionantes 513.120 km², aproximadamente do tamanho do Texas. Este país vibrante abriga mais de 71,6 milhões de pessoas em 2024, vivendo em uma mistura de centros urbanos, movimentados e charmosas vilas rurais. Imagine as ruas movimentadas de Bangkok, a capital, onde a energia está no ar com vendedores de rua oferecendo de tudo, desde macarrão picante até frutas tropicais, criando uma festa para os sentidos. Enquanto isso, pequenas vilas escondidas em florestas tropicais oferecem um charme tranquilo, onde a vida cotidiana se desenrola em um ritmo calmo e as tradições florescem.
Desde o caos vibrante de suas cidades até a beleza serena encontrada em seu campo, a Tailândia apresenta uma variedade cativante de estilos de vida. Seu rico mosaico cultural, repleto de festivais, artesanato e deliciosa culinária, reflete a diversidade de seu povo. Seja explorando templos antigos adornados com designs intrincados, ou saboreando um café forte, um café local com vista para os campos de arroz, a mistura de maravilhas naturais e experiências culturais da Tailândia é verdadeiramente encantadora. Portanto, da próxima vez que você pensar na Tailândia, lembre-se de que há um mundo inteiro esperando para ser descoberto, desde suas selvas urbanas até suas paisagens pacíficas. Os fogos de artifício têm uma história fascinante, que remonta à antiga China, onde foram criados inicialmente para fins militares. A ideia era fazer barulhos altos e explosões brilhantes para assustar os inimigos. Com o tempo, esses espetáculos explosivos se transformaram de ferramentas de guerra em símbolos vibrantes de celebração. Hoje, especialmente durante o Ano Novo Chinês, os fogos de artifício iluminam o céu, encantando o público com suas cores vibrantes e padrões elaborados. As tecnologias modernas de pirotecnia trouxeram muitos efeitos, permitindo que os fogos explodissem em formas bonitas, como corações e estrelas. Eles não só trazem emoção às festas, mas também conectam as pessoas a um rico patrimônio cultural, lembrando a todos que a magia dos fogos de artifício traz alegria há séculos. Não é incrível como algo tão explosivo começou como uma estratégia militar? Você não vai acreditar no que a poluição dos carros causa. Sempre que você dirige, seu carro emite cerca de 0,45 kg de poluentes a cada 40 km. Com milhões de carros nas nossas estradas, isso resulta em uma enorme quantidade de emissões prejudiciais que afetam nossa saúde e o meio ambiente. Esses poluentes podem causar problemas sérios, como doenças respiratórias e mudanças climáticas. Por isso é importante repensar nossa forma de transporte. É por isso que carros com baixo consumo de combustível e fontes de energia alternativas, como os elétricos ou o transporte público, estão se tornando cada vez mais populares. Mudar para essas opções mais ecológicas pode reduzir significativamente nossa pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar. À medida que enfrentamos a crescente ameaça das mudanças climáticas, explorar métodos inovadores de transporte pode se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Como podemos trabalhar juntos para minimizar nosso impacto no planeta e inspirar outros a se juntarem a essa causa? Fato surpreendente sobre as próteses dentárias de George Washington. Durante toda a sua vida, George Washington enfrentou sérios problemas dentários que poderiam ter parado muitos líderes. Quando se tornou o primeiro presidente, ele já havia perdido a maioria dos dentes e usava próteses desconfortáveis e frequentemente sujas, que exigiam cuidados constantes. Em vez de deixar seus problemas dentários o desacelerarem, Washington mostrou uma determinação incrível e continuou a liderar o país com força. Você consegue imaginar sorrindo em retratos oficiais, preocupado com suas próteses dentárias? Apesar do desconforto, ele manteve uma imagem pública forte e se concentrou em suas responsabilidades durante esses anos importantes da história americana. Sua luta contra os problemas dentários revela as dificuldades pessoais que ele enfrentou ao moldar a nação. Mesmo sem um sorriso perfeito, a liderança e a resiliência de Washington brilhavam, lembrando-nos que podemos superar dificuldades pessoais em busca da grandeza. Sim, o cogumelo-mel é gigante. O Armillaria ostoiae, conhecido como cogumelo-mel, ocupa impressionantes 2.385 acres na Floresta Nacional de Malheur, no Oregon. Esse organismo incrível não é apenas grande, mas também muito antigo, com mais de 2.400 anos. Sob o solo da floresta, ele está conectado por uma complexa rede de filamentos miceliais, ligando-o a várias árvores e plantas. Embora esse cogumelo incomum possa prejudicar algumas árvores ao invadir suas raízes, ele também desempenha um papel importante no ecossistema. Ele ajuda a decompor a matéria orgânica morta, devolvendo nutrientes ao solo. Esse processo apoia o crescimento de novas plantas, mostrando que até organismos que parecem prejudiciais, como o cogumelo-mel, têm um lugar valioso na natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cogumelo, lembre-se de que alguns podem ser verdadeiramente colossais e importantes para o meio ambiente. O ar nas cidades é tão ruim quanto fumar cigarros? Pesquisas mostram que viver em cidades muito poluídas pode afetar sua saúde, de maneira semelhante a fumar um maço de cigarros por dia. Essa conexão preocupante destaca os sérios riscos associados à má qualidade do ar nas cidades. Poluentes como fuligem, dióxido de nitrogênio
E partículas sólidas são comuns em áreas urbanas, onde fábricas, carros e canteiros de obras liberam substâncias nocivas no ar. Respirar esse ar poluído pode causar vários problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias, problemas cardíacos e até redução da expectativa de vida. Grupos vulneráveis, como crianças e idosos, enfrentam riscos ainda maiores. Então, o que podemos fazer para ajudar? Reduzir emissões, usar transporte público e apoiar fontes de energia limpa são passos importantes que podemos tomar como indivíduos e comunidades. Aumentando a conscientização e exigindo ações para melhorar a qualidade do ar, podemos trabalhar para criar um ambiente mais saudável para todos, tornando nossas cidades não apenas habitáveis, mas também prósperas. Não está na hora de enfrentarmos essa questão urgente? Atenção! Trabalhar no jardim pode ser inesperadamente perigoso. Nos últimos 10 anos, quase 6.000 casos de mortes foram registrados devido a acidentes no jardim, chocando muitos que consideram a jardinagem e o cuidado do gramado atividades inofensivas. Cortar a grama ou podar arbustos pode parecer simples, mas cerca de 3,2 milhões de pessoas foram parar no hospital devido a lesões relacionadas a esses trabalhos. Os riscos comuns incluem cortes de cortadores de grama, quedas de escadas ao podar árvores e até exaustão pelo calor em dias quentes. É importante seguir medidas de segurança, como usar equipamentos de proteção e manter a hidratação para evitar acidentes. Portanto, antes de pegar as ferramentas de jardinagem, lembre-se de que suas atividades ao ar livre favoritas podem esconder perigos inesperados. Conhecer esses riscos ajudará a tornar essas atividades agradáveis e seguras. Você está pronto para cuidar do seu jardim com cautela? Acredite ou não, a Caverna Keaton é mortal. Essa caverna sinistra, localizada no Parque Nacional Mount Elgon, no Quênia, tem uma reputação assustadora como um dos lugares mais perigosos do mundo. Por quê? Dentro da caverna habitam vírus letais, incluindo o famoso vírus Ebola, o que coloca em risco qualquer potencial explorador. Devido à sua dificuldade de acesso e condições perigosas, poucos ousaram entrar. Os perigos ocultos tornam este lugar envolto em mistério, atraindo a atenção de cientistas e aventureiros. Aqueles que se atreverem a se aproximar devem seguir rigorosas medidas de segurança, cientes das ameaças que se escondem lá dentro. Pouco se sabe sobre os vírus aqui, o que adiciona um elemento de intriga para os pesquisadores que desejam descobrir mais. Apesar de sua beleza e charme natural, a Caverna Keaton é um lembrete vívido dos perigos ocultos da natureza. Você teria coragem de explorar um lugar assim, sabendo o que se esconde dentro? Incrível, mas é verdade. Anatoly Powerlifting, mais conhecido como Vladimir Shimondenko, fez um grande sucesso no mundo dos esportes de força. Este atleta de alto desempenho impressionou os fãs ao agachar com mais de 200 quilos e levantar quase 300 quilos no levantamento terra. Conquistas que exigem não apenas força física, mas também muita disciplina e dedicação. O que o diferencia não são apenas suas habilidades impressionantes, mas também sua abordagem única à vida. Ele se apresenta como um humilde faxineiro na academia, o que contrasta fortemente com seus talentos extraordinários, cativando o público em diversas plataformas digitais. Os espectadores frequentemente ficam maravilhados quando ele transita facilmente entre seu trabalho cotidiano e demonstrações de levantamentos incríveis, revelando a surpreendente realidade de uma força oculta e uma atitude pé no chão. Anatoly Powerlifting inspira muitos a acreditar que a grandeza pode vir dos lugares mais inesperados. Alguém mais pode desafiar as normas como ele? Por que John Marshall Harlan é importante hoje? John Marshall Harlan, um destacado juiz da Suprema Corte, é frequentemente chamado de Grande Dissidente por suas poderosas opiniões divergentes. Ele atuou de 1877 a 1911 e muitas de suas visões contradiziam a maioria das decisões do tribunal. Por exemplo, em casos relacionados aos direitos civis e às liberdades individuais, Harlan enfatizava a justiça, mesmo quando seus colegas não concordavam. Suas crenças muitas vezes se tornavam relevantes apenas com o tempo, pois a história mostrou que suas ideias estavam corretas. Hoje, o legado de Harlan continua a inspirar aqueles que lutam por justiça e igualdade. Muitos estudiosos do direito consideram suas opiniões divergentes como elementos importantes do direito americano, destacando a importância da perseverança em suas convicções, mesmo quando estão sozinhos.
A dedicação de Harlan nos lembra que a justiça não é apenas uma vitória. São ideais que buscamos e a influência de nossas vozes na formação do futuro. Você sabia que a caravela portuguesa não é uma medusa? Na verdade, esse incrível ser é um organismo colonial conhecido como sifonóforo. Diferente das medusas comuns, que são animais individuais, a caravela portuguesa é composta por 4 pólipos especializados, cada um com uma função única. Esses pólipos trabalham juntos, criando a aparência de um único ser gelatinoso flutuando no oceano. Um pólipo é responsável pela flutuabilidade, ajudando a manter-se na superfície com uma bolha de gás, enquanto outro pica e captura presas com seus longos tentáculos pendentes. Os pólipos restantes cuidam da digestão e da reprodução. Essa colaboração é tão eficaz que eles dependem uns dos outros para sobreviver, o que adiciona maravilhas ao mundo natural. As cores vibrantes em azul e roxo da caravela são impressionantes, mas tenha cuidado, sua picada pode ser muito dolorosa. A natureza não é incrível? E se eu disser que os vencedores do Prêmio Nobel podem se desviar do caminho? Esse fenômeno é conhecido como a doença Nobel ou nobelismo, quando laureados respeitados começam a apresentar ideias estranhas ou cientificamente infundadas. Após receberem reconhecimento por seus trabalhos excepcionais, eles podem passar a acreditar que sua expertise os autoriza a explorar temas fora de sua área principal. Por exemplo, um físico renomado pode se interessar por pseudociência, propondo teorias incomuns sobre saúde ou o cosmos. Essa confiança equivocada pode levar a afirmações polêmicas ou até mesmo refutadas, surpreendendo muitos que veem esses laureados como autoridades máximas. Com o peso de suas premiações, é fácil esquecer a importância de manter uma especialização focada. Como resultado, aqueles que fazem contribuições significativas para o conhecimento humano podem, sem querer, espalhar desinformação. Como um grande intelecto pode se desviar do caminho? A Dakota do Sul é realmente encantadora e vasta. Com uma população de pouco menos de 1 milhão de pessoas, a Dakota do Sul abrange mais de 77 mil milhas quadradas, tornando-se um dos estados mais espaçosos dos Ixnequa. Esta bela região combina paisagens onduladas, vastas planícies e pequenas cidades pitorescas que irradiam charme e calor. A economia é baseada principalmente na agricultura e no turismo, com agricultores que cultivam com orgulho produtos como milho e soja. Os turistas buscam visitar locais icônicos como o Monte Rushmore e o Parque Nacional Badlands, desejando apreciar as paisagens deslumbrantes e a rica história. Embora os invernos possam ser rigorosos, com neve e temperaturas frias, a resiliência dos habitantes da Dakota do Sul é realmente impressionante. O espírito comunitário se destaca especialmente durante as feiras, quando os moradores se reúnem para celebrar tradições locais, compartilhar comidas deliciosas e mostrar suas habilidades e artesanato. Não perca a oportunidade de desfrutar da hospitalidade deles. Isso pode te surpreender. O homem mais velho do mundo, Jiroemon Kimura, do Japão, estabeleceu um incrível recorde ao viver até os 116 anos e 54 dias. Ele nasceu em 1897 e foi a última pessoa viva daquele ano. Sua longevidade extraordinária despertou o interesse de pesquisadores em busca dos segredos da longevidade. Cientistas estudaram sua vida para descobrir quais fatores contribuem para alcançar uma idade tão impressionante. Eles analisaram tudo, desde alimentação e genética até estilo de vida. Jiroemon se alimentava de vegetais e tinha fortes laços sociais, o que, acredita-se, desempenha um papel importante na manutenção da saúde com a idade. Suas conquistas não apenas nos inspiram a buscar uma vida longa, mas também nos fazem refletir sobre como podemos viver de forma mais saudável e plena a cada dia. O que você acha que é a chave para uma vida longa e feliz? Você pode acreditar que uma barata pode viver sem cabeça. Esse inseto incrível demonstra uma resistência impressionante, conseguindo sobreviver por várias semanas após perder a cabeça. As baratas têm uma habilidade única de funcionar sem cabeça, devido à sua fisiologia. Ao contrário dos humanos, o cérebro delas não é centralizado, mas sim distribuído por todo o corpo, permitindo controlar funções vitais, como movimento e alimentação, mesmo sem a cabeça.
Curiosamente, a cabeça da barata é principalmente necessária para comer e beber. Então, no final, o inseto morrerá de sede se não conseguir obter comida ou água. Enquanto a maioria de nós teria dificuldades para sobreviver nessas condições, as baratas existem há milhões de anos, se adaptando a diferentes ambientes e desafios. Sua resistência impressionante as torna uma das criaturas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você ver uma correndo pelo chão, lembre-se de quão resilientes esses seres realmente são. Acredite ou não, os buracos negros podem produzir som. Cientistas descobriram que os buracos negros não são apenas aspiradores cósmicos que engolem estrelas, mas também geram vibrações interessantes que ressoam com ondas sonoras. Essas vibrações ocorrem quando a matéria é puxada para dentro do buraco negro, criando um zumbido na tonalidade si bemol. Embora não possamos ouvir esse som, pois está fora do nosso alcance auditivo, isso indica que há um zumbido misterioso no cosmos. Imagine flutuar no espaço, cercado por galáxias deslumbrantes, e ouvir essa melodia suave ao seu redor. Essa descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre o universo, mostrando que ele está cheio de energia e movimento, mesmo que não possamos percebê-los diretamente. Portanto, da próxima vez que você pensar em buracos negros, lembre-se de que eles não são apenas vazios, são também uma forma da natureza cantar uma canção que só a ciência pode traduzir. Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o veneno das aranhas. O veneno da aranha de joelho de pau australiana é considerado um dos mais potentes do mundo, especialmente perigoso para primatas, incluindo os humanos. Essa aranha assustadora pode injetar um veneno que afeta o sistema nervoso, causando reações graves, que vão de dor intensa até a possibilidade de morte. No entanto, curiosamente, esse mesmo veneno é em grande parte inofensivo para muitos outros animais, como aves e répteis. Parece que a aranha adaptou seu veneno para atacar criaturas que representam uma ameaça ou uma possível presa. Pesquisadores estão estudando esse aspecto único para entender por que alguns animais são mais resistentes ao veneno do que outros. Essa pequena criatura venenosa destaca como a natureza pode desenvolver ferramentas especializadas para a sobrevivência e levanta questões sobre como podemos usar esse conhecimento na medicina. Será que o veneno da aranha de joelho de pau pode levar a novos métodos de tratamento para doenças humanas no futuro? Um fato interessante sobre Ivan, o Terrível. Ivan IV, que governou a Rússia nos anos 1500, foi o primeiro a usar oficialmente o título de czar. Esse título, que vem da palavra latina César, simbolizava seu poder e ambição de ser um governante soberano. Conhecido por seu governo rigoroso e às vezes implacável, Ivan buscou centralizar o poder na Rússia e reduzir a influência da nobreza. Ele ficou famoso por seu comportamento imprevisível, que resultou em reformas e também em grande medo entre seus súditos. Um dos eventos marcantes de seu reinado foi a criação da Oprichnina, uma política estatal que lhe permitia eliminar opositores de várias maneiras, incluindo a violência. O governo de Ivan foi um período-chave na história da Rússia, estabelecendo as bases para os futuros czares. Apesar de seus métodos severos, ele também contribuiu para a expansão cultural e territorial, unindo a Rússia sob um único poder. A influência de seu reinado ainda é debatida. O que você acha que ele impactou na Rússia moderna? Você consegue imaginar que a IA em breve nos superará? A lei dos rendimentos acelerados de Ray Kurzweil revela uma verdade fascinante. A tecnologia avança em uma velocidade exponencial e não linear. Isso significa que cada nova conquista cria a base para avanços ainda mais rápidos. Por exemplo, pense em como os smartphones evoluíram em apenas uma década. Kurzweil prevê que a inteligência artificial pode superar os humanos até 2029, uma ideia que gera tanto entusiasmo quanto preocupação. À medida que progredimos, as máquinas aprendem e melhoram em uma velocidade impressionante. Esse crescimento exponencial já começou a transformar indústrias, impactar nosso trabalho e até mudar a vida cotidiana. Você consegue imaginar ferramentas mais inteligentes do que seus criadores? Enquanto alguns celebram as novas oportunidades, outros se preocupam com as consequências para a sociedade. A pergunta permanece: estamos prontos para um futuro onde a IA pode liderar? Incrível, mas os papagaios entendem a comunicação como nós.
Pesquisas recentes mostraram que essas aves coloridas não são apenas imitadoras talentosas. Elas conseguem entender o contexto das palavras que usam. Quando um papagaio grita "olá", ele não está apenas repetindo o que ouviu. Ele entende que essa saudação significa reconhecer a presença de alguém. Os pesquisadores descobriram que os papagaios podem usar palavras específicas para pedir algo, indicar um objeto ou até expressar seus sentimentos. Por exemplo, um papagaio pode pedir comida ou mostrar que quer brincar, demonstrando sua habilidade de comunicar suas necessidades de forma eficaz. Essa compreensão do contexto revela um nível de capacidade cognitiva que nos faz repensar como percebemos a inteligência dos animais. Então, da próxima vez que você ouvir seu amigo de penas falando, lembre-se, talvez ele esteja apenas compartilhando seus pensamentos e sentimentos com você. Isso é incrível. Você consegue adivinhar o que realmente deixa os cavalos selvagens alerta? Esses animais magníficos têm uma estratégia de sono única que os protege da natureza. Ao contrário dos humanos, os cavalos selvagens não podem se dar ao luxo de dormir profundamente por muito tempo, devido aos predadores que podem se aproximar. Em vez disso, eles descansam em turnos, permitindo que pelo menos um cavalo fique de olho no ambiente, enquanto os outros cochilam. Esse sistema inteligente funciona como uma equipe coordenada. Alguns cavalos dormem, enquanto outros permanecem vigilantes, observando o horizonte em busca de perigos, como lobos ou leões da montanha. Essa colaboração não só ajuda a proteger o grupo, mas também fortalece os laços sociais entre os cavalos. Quando um cavalo sinaliza que é hora de descansar, os outros também aproveitam sua vez, garantindo que todos tenham sono suficiente, o que é crucial para sua saúde e energia. Então, da próxima vez que você ver um cavalo selvagem, lembre-se, por trás dessa aparência tranquila, há um ser inteligente e estratégico que equilibra descanso e segurança. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas a luz do sol não chega até nós imediatamente. A luz do sol percorre impressionantes 93 milhões de milhas para alcançar a Terra, e essa jornada leva cerca de 8 minutos e 20 segundos. Isso significa que toda vez que você vê o nascer do sol, na verdade, está observando a luz que já está a caminho há mais de 8 minutos. Pensando bem, é uma longa viagem para a luz, que se move a cerca de 186 mil milhas por segundo. O universo é tão vasto, e esse atraso mostra o quão amplo é o espaço. Imagine, enquanto você desfruta do seu café da manhã e observa o céu clarear, lembre-se de que a luz solar que você sente viajou pelo vazio do espaço só para você. Ela nos conecta ao coração do nosso sistema solar e nos lembra das distâncias incríveis que existem em nosso dia a dia. Não é impressionante como a luz traz o calor do sol até nós, mesmo através de tamanhas distâncias? Prepare-se para se surpreender com a magia da aurora boreal. Você já olhou para o céu noturno e viu cores brilhantes dançando entre as estrelas? Esses espetáculos incríveis, conhecidos como aurora boreal, acontecem quando partículas do Sol colidem com a atmosfera da Terra. Esse fenômeno é mais comum nas regiões polares, onde o campo magnético protege nosso planeta e direciona essas partículas solares para os polos. Ao entrarem na atmosfera, elas interagem com oxigênio e nitrogênio, criando efeitos impressionantes em cores como verde, rosa e roxo. O melhor momento para observar a aurora boreal é durante os meses de inverno, quando o céu está mais escuro e claro. Então, se você quer ver esse magnífico espetáculo da natureza, vista-se bem e vá para o norte para experimentar a maravilha dessas cortinas de luz. A natureza não é incrível? O que realmente impulsiona as cenas de ação para pequenos atores? Em Hollywood, o tamanho pode criar problemas únicos. Por exemplo, um ator tem apenas 2 pés e 7 polegadas de altura. Essa estatura incomum torna os dublês tradicionais inadequados, pois eles simplesmente não conseguem acompanhar seu tamanho. Portanto, cada cena de ação com ele exige uma coreografia cuidadosa para garantir segurança e realismo. Há uma equipe que planeja atentamente seus movimentos, levando em conta todos os riscos e limitações físicas. Por exemplo, ao filmar perseguições rápidas ou lutas emocionantes, a equipe precisa pensar fora da caixa, criando acrobacias que sejam impressionantes e seguras para alguém da sua altura. Essa busca por criatividade e segurança destaca a dedicação excepcional dos cineastas, que se esforçam para contar histórias envolventes, independentemente do tamanho da estrela. Você já viu uma tartaruga se esconder completamente? As tartarugas lagarto que vivem na América do Norte têm uma característica incrível: seu casco articulado.
Esse design único permite que elas se fechem completamente, oferecendo ótima proteção contra predadores. Imagine como isso é eficaz quando um animal faminto começa a persegui-las. As tartarugas são conhecidas por sua lentidão, mas não se deixe enganar. Elas também são incrivelmente resistentes e podem viver mais de 50 anos. Essa combinação de um casco protetor e uma longa vida faz delas um exemplo notável da evolução criativa da natureza. Quando sentem uma ameaça, a tartaruga pode se esconder, permanecendo segura até que o perigo passe. Seus cascos, lindamente decorados e muitas vezes coloridos, não servem apenas para a beleza. Eles desempenham um papel importante na sobrevivência na natureza. Ao observar essas criaturas delicadas, pense em como suas adaptações únicas as ajudaram a sobreviver ao longo das gerações. Não é incrível como a natureza dá aos animais as ferramentas necessárias para sobreviver? Você pode acreditar quão complexas são nossas mãos? Cada mão tem 27 ossos e 34 músculos, tornando-a uma das estruturas mais complexas do nosso corpo. Pense, suas mãos fazem muito trabalho todos os dias, desde digitar no celular até pegar seu lanche favorito. Essa complexidade permite uma ampla gama de movimentos, como agarrar, pinçar e até apontar. No entanto, toda essa atividade pode levar a lesões por esforço repetitivo. Doenças como artrite e síndrome do túnel do carpo podem surgir se não cuidarmos das nossas mãos. Então, como podemos manter a saúde das mãos? É importante seguir uma boa ergonomia, como manter a posição correta do punho ao digitar e fazer pausas regulares para alongar. Além disso, exercícios leves podem ajudar a fortalecer os músculos e melhorar a flexibilidade. Cuidando das nossas mãos, podemos continuar a aproveitar suas incríveis capacidades ao longo da vida. Não é incrível como uma parte tão pequena do nosso corpo pode fazer tanto? O vidro de urânio realmente esconde um segredo incrível. Este vidro vintage, frequentemente encontrado em lindas tigelas e xícaras, emite um baixo nível de radioatividade. Produzido pela primeira vez na década de 1830, o vidro de urânio se tornou popular por sua vibrante cor verde ou amarela, tornando-se uma escolha estilosa para muitos lares. Embora possa parecer como qualquer outro item decorativo, o urânio lhe dá um toque fascinante na história e no significado científico. Famílias muitas vezes passam objetos de herança sem saber que contém esse material único. Apesar da radioatividade, os níveis são muito baixos e considerados seguros para o uso diário. Esse fato interessante desperta curiosidade sobre o passado e os materiais que as pessoas costumavam usar. Agora, quando você ver esses belos itens em brechós ou na casa da avó, você os apreciará não apenas pela sua beleza, mas também pela sua incrível história como parte do nosso legado científico. Já pensou nos segredos que suas relíquias familiares podem guardar? Por que a Worden detém o recorde de isolamento? Durante a missão Apollo 15, em 1971, Al Worden entrou para a história ao orbitar a Lua sozinho, a 3.600 km de distância de seus colegas de tripulação. Esse feito notável lhe rendeu o título de homem mais isolado da história. Enquanto seus colegas astronautas, David Scott e James Irwin, desciam à superfície lunar, Worden permaneceu dentro do módulo de comando, realizando importantes observações e experimentos científicos. Sua jornada solitária foi não apenas uma questão de distância física, mas também um teste de comunicação. Durante parte de sua missão, ele ficou completamente desconectado da Terra e de seus companheiros. Imagine como é estar sozinho no vasto espaço, onde os únicos companheiros são seus pensamentos e os sinais rítmicos das máquinas. A experiência única de Worden destaca o isolamento e a coragem necessários para explorar o espaço, ampliando os limites da resistência e das capacidades humanas. Sua missão nos ajuda a entender melhor as viagens espaciais e os aspectos psicológicos da solidão em condições tão distantes de casa. Você teria coragem para um isolamento assim? Um fato interessante sobre o maior iPhone. DIY e Mr. Who the Boss se uniram para criar um incrível iPhone funcional de 88 polegadas, que chama a atenção por onde passa. Este gadget gigante possui uma impressionante tela OLED, que ocupa quase toda uma parede, fazendo você se sentir no futuro. Ele até tem várias câmeras, como um iPhone comum, permitindo fazer chamadas de vídeo e tirar fotos em grande escala. Mas tem um detalhe: apesar de parecer um iPhone, este gigante roda o sistema operacional Android. Essa colaboração não só mostra a criatividade dos entusiastas de tecnologia, mas também levanta questões sobre nossa obsessão por tamanhos de smartphones.
Algo desse tamanho pode ser prático? Imagine usar para jogos, streaming ou videochamadas com amigos. É uma experiência totalmente nova. O que você acha que espera os smartphones no futuro? Como Tuvalu ganha dinheiro sendo uma nação minúscula? Tuvalu, um pequeno país insular na Oceania, é a quarta menor nação do mundo. Apesar de seu tamanho, este país encontrou uma maneira inteligente de lucrar vendendo o domínio DI.TV. Essa iniciativa única permite que Tuvalu entre no lucrativo mundo dos domínios da internet. Com suas ilhas encantadoras e paisagens deslumbrantes, Tuvalu pode parecer um paraíso isolado, mas enfrenta sérios desafios. A elevação do nível do mar ameaça suas terras, tornando a estratégia de estabilidade financeira ainda mais crucial. Usando seu código de domínio de nível superior, CCTLD, Tuvalu ocupa seu espaço no mercado digital. Organizações e empresas que buscam nomes de domínio memoráveis frequentemente recorrem ao DAO-TV, garantindo uma renda estável para esta pequena nação. Curiosamente, essa abordagem demonstra como a inovação pode surgir até nos lugares mais inesperados. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, a fonte única de renda de Tuvalu destaca a força da criatividade e da adaptabilidade para a sobrevivência. O que outras pequenas nações farão para seguir esse exemplo? Você consegue imaginar que seu telefone sente seu toque? A tecnologia do sensor capacitivo, que está por trás das telas sensíveis ao toque dos smartphones, permite que os dispositivos reconheçam vários toques ao mesmo tempo. Essa tecnologia incrível imita a reação da nossa pele a campos elétricos. Quando você desliza o dedo, aperta ou toca na tela, ela reage como se soubesse exatamente o que você quer. Curiosamente, essa tecnologia não foi inicialmente projetada para dispositivos portáteis. Ela foi desenvolvida para equipamentos científicos. Com o tempo, ela evoluiu e encontrou seu lugar em gadgets do dia a dia, mudando a nossa forma de interagir com a tecnologia. Agora, smartphones, tablets e até alguns notebooks dependem dessa inovação inteligente, provando que o que começa em laboratórios pode chegar às nossas mãos. Graças ao sensor capacitivo, nossa vida se tornou mais simples, conectada e muito mais interessante. Então, da próxima vez que você rolar pelas redes sociais ou jogar um jogo, lembre-se da ciência que torna a sua experiência tão fluida. Adivinhe o que realmente torna o futebol popular em todo o mundo. O termo futebol surgiu pela primeira vez na Inglaterra no final do século XIX e se referia a diferentes tipos de jogos jogados por toda a Europa. As versões iniciais incluíam o rugby e o futebol associado, que eventualmente se transformaram no que hoje conhecemos como soccer e futebol americano. Enquanto os americanos adotaram o termo futebol para sua versão do jogo, isso gerou uma confusão divertida entre os fãs ao redor do mundo. Essencialmente, esse belo jogo com uma rica história uniu cidades e países, transformando equipes locais em marcas globais. Com o aumento da popularidade do soccer, também surgiu a Copa do Mundo da FIFA, um evento espetacular que atrai bilhões de espectadores. Agora, o futebol não é apenas um jogo, é um fenômeno cultural que une as pessoas, despertando paixões e rivalidades em todos os lugares. Então, da próxima vez que você ouvir futebol, lembre-se de suas raízes inglesas e de como ele conectou o mundo, abrindo caminho tanto para o esporte quanto para a comunidade. Você pode se surpreender. Vacas são mais perigosas que tubarões. Embora muitos temam os grandes predadores do oceano, as estatísticas revelam uma verdade surpreendente. Nos Estados Unidos, as vacas estão ligadas a cerca de 20 mortes por ano, muito mais do que os 53 ataques de tubarões, dos quais apenas um foi fatal. Você pode considerar as vacas como animais de fazenda pacíficos, mas elas podem ser inesperadamente perigosas. Muitos incidentes acontecem quando as pessoas se aproximam demais desses enormes seres. Seja uma vaca irritada ou assustada, seu tamanho e força podem causar acidentes graves. Em contraste, os tubarões, frequentemente retratados como vilões em filmes, são na verdade bastante raros quando se trata de ataques a humanos. Essa comparação destaca como a percepção do perigo pode ser enganosa. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um bife ou visitando uma fazenda, lembre-se de que é importante respeitar as vacas e manter uma distância segura. Você já pensou em universos paralelos?
Teorias da física quântica e cosmologia sugerem que nosso universo pode ser apenas uma pequena parte de um enorme multiverso. Imagine incontáveis outros universos existindo ao lado do nosso, cada um surgindo de qualquer escolha que você ou outra pessoa já fez. Essa ideia se baseia no fato de que cada decisão, mesmo a mais simples, cria uma ramificação na realidade, abrindo novos caminhos de existência. Se você decidiu ir à esquerda em vez de à direita, em um universo paralelo, você poderia ter seguido o caminho oposto. Cientistas estão explorando essas ideias fascinantes para entender a estrutura da realidade. Embora ainda não tenhamos encontrado essas realidades alternativas, as pesquisas em mecânica quântica continuam a expandir nosso conhecimento. Pode existir um universo onde dinossauros ainda vagam, ou onde você escolheu se tornar uma estrela do rock. As possibilidades são infinitas. O Bugatti Type 64, criado pelo talentoso Jean Bugatti em 1939, é uma verdadeira maravilha da engenharia e do estilo automotivo. Este carro impressionante foi inovador ao apresentar as famosas portas tipo Gullwing, que na França são carinhosamente chamadas de portas Papillon. Essas portas não só dão um visual marcante ao carro, mas também facilitam o acesso ao interior em espaços apertados. O Type 64 foi projetado como sucessor do lendário Type 57, que já havia conquistado corações com seu desempenho e elegância. Embora tenham sido produzidos apenas alguns exemplares e o carro nunca tenha sido fabricado em massa devido à Segunda Guerra Mundial, ele abriu caminho para futuros designs que enfatizavam a aerodinâmica e a estética. Hoje, o Bugatti Type 64 representa a combinação perfeita de inovação e arte, tornando-se um símbolo de colecionador no mundo dos carros clássicos. Os dragões de Komodo podem se reproduzir sem parceiros? Esse processo incrível, conhecido como partenogênese, permite que as fêmeas de dragão de Komodo gerem filhotes sem a presença de machos. Isso é notável, pois é algo raro no reino animal. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está sozinha, ela ainda pode colocar ovos que se desenvolvem em filhotes, geralmente do sexo masculino. A partenogênese ocorre quando os ovos da fêmea se desenvolvem sem fertilização, resultando em descendentes geneticamente relacionados. Isso pode ser uma vantagem para a sobrevivência em condições isoladas, onde os machos podem ser escassos. Na natureza, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e são conhecidos por vagarem por suas ilhas nativas na Indonésia. A capacidade de se reproduzir por partenogênese garante a sobrevivência da espécie, mesmo quando as condições não são ideais para a reprodução tradicional. Embora as fêmeas ainda possam acasalar com machos, essa adaptação única lhes dá uma vantagem, mostrando a incrível diversidade de estratégias reprodutivas na natureza. Você consegue imaginar como é ser um ser que pode prosperar tanto com um parceiro quanto sem ele? Você conhece a história oculta da Ilha Hart. Esta ilha pouco conhecida, localizada perto do Bronx, é o último lar de mais de 1 milhão de corpos não identificados desde o século XIX. A Ilha Hart, administrada pelo Departamento de Correções de Nova York, funciona como um cemitério público, principalmente para pessoas em situação de rua e aquelas que morrem sem familiares. Todos os dias, cerca de 25 corpos são enterrados lá, muitas vezes sem cerimônias ou celebrações. A ilha é importante para honrar vidas que, de outra forma, poderiam ser esquecidas. Sua história está ligada a temas mais amplos de justiça social e a importância de lembrar cada vida, independentemente das circunstâncias. Embora a Ilha Hart tenha sido usada para esse fim por muito tempo, ela também possui um aspecto memorial, onde as pessoas podem refletir sobre as vidas perdidas. Esforços continuam para aumentar a conscientização sobre o local e encontrar maneiras de eternizar a memória dos sepultados lá. Você já pensou nas histórias que essas pessoas poderiam contar? Você sabia que o abacaxi leva de 1,5 a 3 anos para dar frutos? Esse crescimento lento pode surpreender, especialmente quando pensamos em como rapidamente podemos comer um pedaço delicioso. Em um clima tropical quente, o abacaxi passa por várias fases de desenvolvimento, desde uma pequena roseta até o suculento e doce fruto. Enquanto ele cresce lentamente, os jardineiros precisam cuidar dele, garantindo a quantidade certa de luz solar, água e nutrientes. Esse longo período de crescimento exige paciência dos jardineiros, mas também traz um prazer único ao saborear um abacaxi fresco.
Quando você finalmente morder esse fruto suculento, vai realmente apreciar o tempo e o cuidado que foram necessários para cultivá-lo. Então, da próxima vez que você desfrutar de um abacaxi, lembre-se da jornada que ele fez para chegar à sua mesa. O que realmente causa cegueira emocional? A alexitimia, muitas vezes chamada de cegueira emocional, afeta como as pessoas entendem e compartilham suas emoções. Imagine não conseguir reconhecer seus sentimentos ou expressá-los claramente para os outros. Essa condição é especialmente comum entre pessoas com autismo, onde as interações sociais podem ser desafiadoras. Pessoas com alexitimia podem ter dificuldades em identificar suas emoções, o que torna mais difícil formar relacionamentos próximos. Isso está relacionado à teoria do apego, que investiga como as conexões emocionais na infância influenciam nossa capacidade de nos conectar com os outros mais tarde. Reconhecer a alexitimia é importante, pois pode impactar a comunicação e o bem-estar emocional. Compreender essa condição nos ajudará a apoiar melhor as pessoas que enfrentam essas dificuldades, ajudando-as a expressar seus sentimentos e, em última análise, a melhorar seus relacionamentos. Será que entender a cegueira emocional pode nos ajudar a nos conectar melhor com nossos entes queridos? As máquinas autônomas podem ser perigosas, embora sejam promovidas como alternativas mais seguras. Os carros autônomos mostraram que podem cometer erros graves durante os testes. Esses veículos operam com algoritmos complexos e sensores, que os ajudam a se mover nas estradas e a evitar obstáculos. No entanto, eles não são infalíveis e podem interpretar mal situações inesperadas, como a aparição repentina de pedestres na pista ou condições climáticas imprevisíveis. Durante os testes, houve casos em que esses carros não reagiram adequadamente, resultando em acidentes. Embora as empresas garantam ao público que estão sempre trabalhando para melhorar a segurança, isso levanta questões importantes sobre a real confiabilidade das tecnologias que muitos veem como solução para os problemas de segurança nas estradas. Devemos confiar completamente nas máquinas autônomas ou devemos ser cautelosos em relação aos seus riscos potenciais? A lavanderia extrema é um esporte peculiar que dá uma nova perspectiva a uma atividade comum. Esse hobby inusitado começou no Reino Unido em 1997. E convida os amantes de emoções a passarem roupas em locais surpreendentes. Imagine um alpinista subindo uma encosta íngreme, cuidadosamente alisando uma camisa, ou um aventureiro mergulhando para tirar as rugas. Essa mistura de tarefas domésticas e adrenalina transforma um trabalho simples em uma aventura emocionante. Os participantes frequentemente tiram fotos incríveis para provar suas façanhas na lavanderia, mostrando tudo, desde picos cobertos de neve até as profundezas do oceano. Esse esporte não só desafia as noções tradicionais de lazer, mas também une pessoas que apreciam a combinação única de diversão e utilidade. Ao longo dos anos, a lavanderia extrema ganhou popularidade em todo o mundo, e os entusiastas estão sempre em busca do próximo desafio impossível. Quem diria que uma atividade tão comum poderia ter seu lugar no mundo dos esportes radicais? Você já ouviu falar do trágico incidente com a ressonância magnética? Em 2001, um menino de 6 anos morreu durante um exame de ressonância magnética, chocando-se a comunidade médica e chamando a atenção para a segurança nos hospitais. O incidente ocorreu quando o forte campo magnético da máquina puxou inesperadamente um cilindro de oxigênio metálico de um canto da sala. O cilindro atingiu a cabeça do menino, causando uma fratura no crânio, enquanto ele estava sob anestesia e não pôde reagir. A tragédia levantou sérias questões sobre como os hospitais seguem os protocolos de segurança durante os exames de ressonância magnética. Em resposta, instituições médicas ao redor do mundo começaram a realizar rigorosas verificações de segurança, focando nos perigos potenciais relacionados a objetos metálicos próximos aos aparelhos de ressonância magnética. Essas verificações resultaram em regras mais rígidas sobre os tipos de equipamentos permitidos nas salas de ressonância magnética e em um treinamento mais cuidadoso do pessoal médico para reconhecer e minimizar riscos. Como resultado, esse incidente comovente levou a melhorias que podem prevenir futuros acidentes, destacando a importância da vigilância nas instituições médicas para garantir a segurança dos pacientes. Medidas mais rigorosas podem salvar vidas no futuro. Você consegue imaginar que os ovos são tão fortes? Pode parecer incrível, mas se você pressionar o ovo uniformemente, a casca se torna surpreendentemente difícil de quebrar. Esse fato interessante se deve à estrutura única dos ovos. A casca é feita para suportar pressão de todos os lados, por isso é tão resistente.
Ela é composta principalmente de carbonato de cálcio, formando uma barreira fina, mais forte, que protege o conteúdo delicado dentro. Quando você aperta o ovo uniformemente, a força se distribui por toda a superfície, permitindo que ele suporte muito mais peso do que você imagina. Na verdade, é mais fácil quebrar um ovo aplicando força em um único ponto, como quando você o bate em uma superfície. Então, da próxima vez que você segurar um ovo, pense em quão forte ele realmente é. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão resistente? Você não vai acreditar no que a IA pode criar agora. Essa tecnologia incrível não se limita mais a textos ou imagens. A inteligência artificial, ou IA, é capaz de gerar vídeos realistas que imitam situações reais, como um gato cozinhando na cozinha. Esses vídeos podem parecer tão convincentes que fica difícil distinguir a realidade de algo criado por algoritmos. Com tecnologias como deepfakes e GAN, redes adversariais generativas, a IA é treinada em uma enorme quantidade de material de vídeo para criar imagens surpreendentemente precisas. Esse rápido avanço na criação de vídeos abre oportunidades empolgantes para entretenimento, educação e até realidade virtual, mas também levanta preocupações sobre desinformação. Quando assistimos a esses vídeos online, podemos começar a duvidar de sua autenticidade. Será que em breve precisaremos de novas habilidades? A capacidade de reconhecer conteúdo gerado por IA? À medida que a tecnologia continua a evoluir, entender essas mudanças se torna crucial para navegar no mundo digital. Estamos prontos para um futuro onde nada parece ser o que realmente é. Poucos sabem, mas Mônaco é minúsculo. Com apenas 2 km², Mônaco é o segundo menor país do mundo, ainda menor que o Central Park em Nova York. Imagine uma combinação elegante de uma costa deslumbrante e edifícios sofisticados em um espaço tão pequeno. Apesar de seu tamanho, Mônaco oferece uma vida vibrante, cheia de luxo, cassinos glamurosos e o famoso Grande Prêmio de Mônaco, onde a elite se reúne para assistir às corridas de carros velozes pelas ruas da cidade. A economia do país prospera graças ao turismo, serviços bancários e imóveis, tornando-o um dos lugares mais ricos do planeta em termos de renda per capita. Os moradores desfrutam de uma vida glamurosa, mas Mônaco também é um centro onde cultura e luxo se encontram, atraindo quase 15 milhões de turistas anualmente. O encanto de Mônaco não está apenas em sua grandiosidade, mas também na comunidade unida que prospera entre o brilho e o glamour. Como tanta riqueza pode caber em um país tão pequeno? O que realmente acontece quando os besouros lutam? No Japão, existe um esporte de verão único chamado luta de besouros, que atrai muitas pessoas. Besouros rinocerontes, conhecidos por seus impressionantes chifres e força, são cuidadosamente escolhidos por seus donos. Famílias e crianças se reúnem ao redor de arenas improvisadas, geralmente feitas de troncos ou buracos de areia. A emoção cresce quando os besouros são colocados em lados opostos, prontos para a batalha. Com um leve empurrão, a luta começa. Os besouros se agarram e se empurram, mostrando sua força e estratégia. As pessoas torcem por seus favoritos, transformando essa atividade simples em um evento emocionante. Os donos frequentemente treinam seus besouros, ajudando-os a desenvolver resistência e força, criando uma atmosfera ainda mais competitiva. Essa tradição fascinante não só destaca a abordagem única do Japão ao lazer de verão, mas também fortalece a comunidade, enquanto amigos e famílias se unem pelo amor a essas criaturas incríveis.